Olá, meu nome é Mauro Fella e esse é o canal Destino Belém. Para aqueles que já estão acostumados com o canal, ver, por exemplo, esse cenário aqui com esse grafite não é muita novidade. Ele já apareceu em outros vídeos que eu fiz. Para aqueles que são novos, é uma novidade, mas não pensem que o formato que eu vou dar hoje é o formato do canal. O canal ele está muito ligado a contar histórias da cidade e da Alemanha também, falar sobre fatos e também sobre os bairros, sobre a arquitetura. Tem muita coisa ainda que eu quero falar, então ele tem uma outra toada, tem um formato mais jornalístico, mas eu quis também contar um pouco a minha história, dar um lado mais pessoal da minha vida para vocês, porque algumas pessoas chegaram a perguntar, comentando em outros vídeos do canal, e eu acho que chegou o momento então de eu fazer isso. Então, fique por aqui porque eu vou contar o que me levou a viver em Belém, o que me motivou e como foi esse processo de quase 12 anos já, de por que eu vivo aqui na capital da Alemanha e daqui eu não quero sair. Portanto, me acompanhe nessa minha saga. Antes de começar, eu pediria que você deixasse um comentário, desse um like e compartilhasse esse vídeo. Quer ajudar financeiramente a produção de nosso material? Acesse www.buymeacoffee.com/Destino Belém. E se você for novo por aqui, eu ficaria feliz se você se inscrevesse no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sobre quando um novo vídeo vai ao ar. Obrigado! Para justificar por que eu estou dando um formato diferente para esse vídeo, né? Tem muito a ver com um contratempo que eu tive essa semana. Eu não tive tempo de desenvolver a minha pesquisa sobre o próximo tema, eu não tive tempo de escrever, não tive tempo de pesquisar. Então eu resolvi facilitar para mim e talvez seja ainda interessante para vocês. Para isso, então, eu resolvi improvisar e contar a história da minha saga em Belém, como que é que eu cheguei aqui na capital da Alemanha e qual é o meu status atual. Então, para começar essa história, eu tenho que voltar para 2001. Né? Em 2001, eu estava cursando Ciências Sociais na Unicamp. Naquele ano, eu tinha pedido uma bolsa para o governo da Dinamarca para fazer estudos por lá, porque eu tinha interesse em estudar Lars von Trier. Eu estava todo motivado para fazer meu mestrado, meu futuro mestrado em cinema sobre Lars von Trier. Lá fui eu para a Dinamarca. Eu acho que foi em junho, julho, eu realmente não me lembro. Eu acho que foi julho, agosto e setembro, justamente. Julho, agosto e setembro. Eu fiquei quase 3 meses por lá, Copenhague, e muito bem, voltei para o Brasil, né? Ah, mas por que você está falando de Copenhague? Vocês vão entender. Que 2 anos depois, já tinha me formado, eu já estou formado em Ciências Sociais, é um ano que eu estou meio em dúvida, o que eu vou fazer? Vou fazer mestrado ou então vou tentar desbravar o mundo? Eu tinha aí 27 para 28 anos, né? É uma época que a gente começa a achar, né? Com 28 anos a gente acha, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa agora porque depois não vai ter tempo para fazer. Olha que mentalidade de criança, né? Achar que com 28 anos você está chegando no fim da sua vida e ali você tem que decidir o que vai fazer, né? Então começa por aí. Daí eu tirei da cartola uma coisa que estava meio que enterrada, que era a história de eu tirar a cidadania italiana. Eu tinha tentado em 94, não deu certo, e daí eu voltei a fazer isso em 2003. Novembro de 2003, eu mudo para Pádua, na Itália. Eu vou ficar de novembro de 2003 a maio de 2004 na Itália, na cidade de Pádua, que fica no Vêneto, justamente para readquirir a minha cidadania italiana. Não vai dar certo ainda, né? Mas no meio do caminho eu tinha um amigo que morava em Belém, né? Um brasileiro que já estava por aqui fazia um tempo, e eu resolvi visitá-lo. Quando eu cheguei em Belém, agora vocês vão entender porque eu pensei em Copenhague, eu fiquei maravilhado com a cidade. Eu tinha já ficado maravilhado com Copenhague, né? Eu disse, uau, mas Belém é uma Copenhague maior, mais animada, mais interessante. Além disso, eu pensava que Belém também tinha um outro aspecto que eu amava, porque quando eu morava no Brasil, uma cidade para a qual eu ia sempre, eu morava em Campinas, mas chegava final de semana, muitas vezes era horrível ficar em Campinas, eu ia para São Paulo. E daí eu também associei Belém a São Paulo. Eu dizia que era, e eu até digo até hoje, né, eu não sei se vocês vão concordar ou não, mas é a minha opinião, que Belém é uma São Paulo utópica. Tem obviamente problemas, mas está muito longe de ter os mesmos problemas da capital paulista, embora eu ame São Paulo. É uma das cidades mais incríveis do mundo, é uma das cidades onde eu tive os melhores momentos da minha vida, né, quando se pensa em aspectos culturais, de diversão e também de pessoas que eu conheço, inclusive até hoje. Daí eu vim para Belém visitar esse meu amigo, me apaixonei.
E daí não deu certo a cidadania, eu tive que voltar para o Brasil. Nesse período aí de 2001 a 2003 eu dava aula de geografia na região de Campinas, para cursinhos e para o Colégio Objetivo, e daí eu voltei a fazer isso, logo que eu voltei da Itália. Me recuperei, porque eu tinha perdido tudo, vendi tudo, mas tudo deu certo, voltei a dar aula, e daí eu falei, vou deixar essa coisa de cidadania e vou fazer o meu mestrado. Fiz meu mestrado em cinema, mas na sociologia. Então, meu tema foi, na verdade, uma loucura estudando Gilles Deleuze, que é um filósofo que fala sobre cinema também, né? São lindos os livros de Gilles Deleuze sobre o cinema, Cinema 1 e Cinema 2. E daí eu fiz uma ligação de Lars von Trier com Gus Van Sant e também com David Cronenberg, e no fim virou um tratado de teoria de cinema ligado à análise de filmes. Muito bem. Terminei isso em 2007, eu fiz o mestrado de 2005 a 2007. Em abril de 2007 eu acabo defendendo meu mestrado e daí me vem à mente o seguinte, e agora o que você vai fazer? Vai seguir o caminho da academia, dar aula em universidade, ou seja, para isso fazer doutorado? Ou então, porque eu tirei a cidadania na Itália em janeiro desse mesmo ano, né, no fim acabou rolando, daí eu falei, ou então você vai mudar para a Alemanha, vai mudar para Berlim. Daí tinha um amigo que morava em Erfurt, que é na Turíngia, uma cidade de 200 mil habitantes, ou seja, uma cidade super pequena, não tem nada a ver com o meu estilo de vida, eu preciso de cidade grande, mas ele estava lá e ele disse, por que você não vem trabalhar aqui? Estão precisando de gente que fale línguas, né? Era IBM, serviço e suporte técnico para quem tem algum computador IBM, para empresas que têm computadores da IBM. Imagina, eu sou cientista social, daí acabou que os caras me pegaram, né? Eu fui morar em Erfurt, em novembro de 2007 eu acabo mudando para Erfurt. E daí eu pirei, eu falei, não dá, por mais que Erfurt fique, na época era mais difícil chegar em Berlim, porque ainda não tinha uma via mais rápida com um trem para cá, né? Eu vinha muito para Berlim, ficava doido, que eu tinha que daí chegar domingo, né? Depois de muita balada, de muita coisa que eu fazia, ter que voltar para Erfurt. Daí mexi os pauzinhos, tinha IBM em Leipzig, e em 2008, março de 2008, ou seja, eu fiquei só 4 meses em Erfurt, e daí eu mudei para Leipzig, que é uma cidade na Saxônia. Já estava mais próximo de Berlim, tinha trem, inclusive trem alternativo, que não era o trem da Deutsche Bahn. Eu nem me lembro como chamava, acho que chamava Veolia, né? Quase meu sobrenome. Pagava R$10, 10 euros, claro, e ia para Berlim. Mas ainda não era a situação ótima, não era a situação ideal, né? Eu queria viver em Berlim. Para vocês entenderem, esse trabalho que eu tinha foi só uma porta de entrada na Alemanha e o que eu queria era necessariamente mudar para Berlim. Eu abri mão desse trabalho. Então daí eu vim trabalhar na BASF em Berlim, é onde eu consegui um emprego. Em 2009 eu venho para cá. Me mudei, foi super difícil viver nos primeiros meses em Berlim, principalmente porque era complicado encontrar apartamento e também porque o meu salário era um pouco mais baixo, né? Mas eu fiz questão de encontrar um apartamento para mim só aqui em Prenzlauberg, onde eu vivo até hoje. O meu primeiro apartamento eu encontrei na Knackstraße, um lugar muito bonito, perto de um amigo meu. Na verdade, muitos dos meus amigos viviam em Prenzlauberg, por isso que eu resolvi, no ano de 2009, viver em Prenzlauberg. Na época eu lembro que eu pagava para, tipo, 40 metros quadrados, eu pagava 400 euros. É de dar inveja, porque hoje, por exemplo, tem gente que está pagando 1.200 pelos mesmos 40 metros quadrados. Eu morei então primeiro na Knackstraße, depois ainda em Prenzlauberg eu fui morar na Kohlsucherstraße, que é na fronteira de Prenzlauberg com Wedding, na altura do Mauerpark. Ali eu dividi apartamento com um alemão que eu tinha conhecido, que se tornou meu amigo, né? A gente viveu juntos aí 2009, 2010 e 2011, até 2012 na verdade. Só que nesse período o que aconteceu? A base para mim já não dava. Eu resolvi tirar um ano sabático. 2010 foi o ano da minha vida em termos de diversão, porque eu simplesmente vivi do seguro-desemprego. Eu tive um ano de seguro-desemprego, né? Eu tinha trabalhado 2 anos, vivi de seguro-desemprego. Eu fazia traduções de alemão para português, mas principalmente dava aula de português para 2 alemães para complementarem o dinheiro do seguro-desemprego.
Não foi terrível não, foi um ano legal. Em 2010 ainda com menos dinheiro e pagando, na época eu pagava tipo 200 euros no meu quarto, num apartamento que eu dividia com meu amigo alemão, e acabou que super rolou. Então foi uma época bastante interessante. Eu queria ter vindo para Berlim justamente por conta de ser uma cidade que estava cheia de balada, mas não só por isso, né? Acho que é importante agora eu mostrar outros aspectos que fazem com que Berlim seja a cidade onde eu queria viver. Eu já falei que era uma Copenhague maior, também que é uma São Paulo utópica, que é uma cidade cheia de baladas, mas tem outros aspectos que eu posso citar. Por exemplo, tem muitos museus, tem muito verde, as pessoas são muito liberais, né? Se você andar pelado na rua, ninguém vai ligar. Aqui as pessoas não ligam o que você está vestindo. É uma cidade mais básica por um lado, em termos de moda. Também, se você tiver colorido, misturando tudo que você quiser, ninguém está ligando para o que você faz. Em geral, em muitos lugares, em muitas outras cidades da Europa, ou Estados Unidos, ou mesmo no Brasil, quando você está conhecendo alguém, uma pergunta que se faz é: mas aí o que você faz da vida? Aqui, em algum momento isso vai ser perguntado, mas em geral não é a primeira pergunta ou as primeiras perguntas. Então tudo isso juntou para fazer com que eu justamente me apaixonasse por Berlim, e daí em 2010, final de 2010, eu me candidatei a ser professor substituto. Tem um portal aqui em Berlim no qual você coloca o seu currículo, né? Mesmo se você não tem licenciatura, que é meu caso, e ainda você pode dar aula. E ainda em 2010, no finalzinho, eu recebo uma ligação de uma escola chamada Ellen K. Schule, perto de um clube bastante badalado aqui da cidade, do qual eu não saía na época, eu estou me referindo aqui ao Berghain. No fim, eu fui convidado para dar aula de geografia, ética, e daí, porque eu tinha trabalhado na IBM, também de computação. Agora vocês imaginam, eu tinha chegado na Alemanha em 2007, estamos no final de 2010, faz 3 anos que eu estou no país, eu até falo alemão, mas para dar aula, e dar aula no nível do português que eu falava na época, eu nem sei se eu falo bem português hoje como eu falava na época, né? Porque eu fazia pouco tempo que eu estava aqui, eu acho que eu não tinha perdido alguns chips, né, da minha cabeça que tem a ver com um português mais sofisticado. Eu não sei, eu acho que eu perdi um pouco essa capacidade de falar super bem português. Mas daí aconteceu que eles me aceitaram. Eu fui para a entrevista e me deram a vaga de professor para as classes deixa me lembrar, do 7º, 8º, 9º e 10º ano, eu acho. É isso mesmo. Eu trabalhava tipo 25 horas na semana, ganhando bem, porque professor ganha super bem por aqui, né? Os substitutos nem tanto, mas para mim estava muito bom, principalmente pelo tanto que eu pagava de aluguel e quanto eu gastava na cidade, né? A cidade era barata na época, o custo de vida aqui era muito baixo. Foi por um tempo, chegou no 3º mês, a professora que era responsável pelas matérias que eu dava, imagina, você tinha que dar 3 matérias, né? Eu tinha que preparar tudo, ler em alemão, voltou a professora. Eu não dei conta mesmo, sabe? O professor que eu era no Brasil, e eu sei que eu era muito bom, não dava para comparar com o professor que eu era em alemão, eu era meio pateta como professor em alemão. 2011 foi o ano que eu comecei a trabalhar num blog de tecnologia. Na época, a tecnologia Android, que estava começando a surgir, e daí tinha uma empresa aqui, dos startups, né? Tem muito startup em Berlim. Eles me convidaram para ser o Country Content Manager, é assim que se chama aqui, né? Para dizer quem é o blogueiro que faz a tradução dos textos do alemão para português, porque eles queriam alcançar o supermercado brasileiro com o seu blog. Na época, blog era o que havia. E eu, além da tradução dos textos que já estavam prontos em alemão, eu obviamente criava textos voltados para o mercado brasileiro, fazendo uma pesquisazinha. Bom, essa época foi bem legal. Eu trabalhei todo o ano de 2011 com isso, até 2012. E daí, em 2012, uma amiga disse: mas Mauro, você dava aula no Brasil, você é professor, você tem didática, por que você não vira guia turístico? E eu acabei virando guia turístico em 2012 e amei. Eu não só faço tours, portanto, aqui em Berlim, como também levo grupos por outras cidades da Alemanha, inclusive de outras cidades de outros países nos arredores. E eu amo, né? Por mais que eu vá 3, 4 vezes para Viena, eu amo Viena de novo. Eu adoro mostrar, eu adoro contar as histórias. Aquilo que vocês estão vendo nos meus vídeos, né? A forma como eu conto as histórias de Berlim, e eu vou fazer isso com outras cidades da Alemanha também, quando puder, por causa da pandemia, eu faço com os meus grupos dentro do ônibus, né? Com microfone, e eu amo isso. E tem uma outra coisa, como guia turístico eu não ficava trabalhando 9 to 5, como diz a Dolly Parton, né, das 9 às 5, eu tinha tempo
para fazer outras coisas. Bom, daí eu resolvi inventar de fazer festa em Belém. Eu, um amigo brasileiro, resolvemos fazer uma festa chamada Baitola, uma festa gay. Deu certo, foi bem legal por um tempo. A gente fez a festa entre os anos de 2013 e 2016. Daí a gente resolveu se separar e eu continuei fazendo festa, esse meu amigo deixou de fazer. Eu continuei com outro brasileiro, daí a gente inventou um outro nome para a festa, por questões éticas eu não quis seguir com o nome Baitola, daí a gente resolveu fazer a Riot, é um nome forte. Tinha acontecido no ano de 2016 aquele massacre, acho que em Orlando, né, 50 gays que foram mortos num clube, e eu estava no portão de Brandemburgo, tinha lá uma homenagem a essas pessoas mortas, essas vítimas, e daí me veio a cabeça assim, nossa, mas a gente precisa continuar fazendo riots, a gente precisa continuar lutando pelos nossos direitos, porque apesar de ser um mundo que progrediu muito em termos de direitos para os LGBTs, ainda tem muito que ser feito. E isso também tem que ser refletido nas festas. E Belém é a cidade das festas. É a cidade onde se fazem as melhores festas do mundo. Desculpem as outras cidades, São Paulo eu acho que está ali perto, não dá para comparar, são coisas diferentes, mas Belém é a melhor cidade para fazer festa, não tem jeito. Então o que a gente queria era também, a cada vez que a gente fizesse uma festa, que a festa fosse uma riot, fosse uma manifestação, um manifesto dos LGBTs. A festa ainda existe. Esse brasileiro tem uma outra festa chamada Trecheira, e a Trecheira, além de ser uma festa, também tem um selo chamado Era Records, e eu usei uma faixa para fazer o vídeo passado, né, o vídeo anterior que eu fiz, quando eu falo de diversão como um dos fatos que fazem com que Belém não seja uma cidade super alemã, eu usei uma faixa do Oliver Deutschmann, que é um super DJ e produtor de techno daqui da cidade, e que produziu pro Era Records. Então, hoje existe a Trecheira, é uma festa brasileira, tem inclusive outras festas brasileiras por aqui, né? Tem a Pornceptual e tem a Riot, da qual eu faço parte, que originalmente era de brasileiros, mas hoje estão organizando comigo um israelense, um espanhol, uma menina da Noruega e outra da Romênia. Inclusive as meninas são super produtoras também, assim, é uma festa super underground, muito legal. Eu não estou fazendo propaganda da festa não, mas é que é o que eu faço hoje. Então, eu sou guia turístico, organizo festa e nesse meio do caminho eu virei DJ. Então eram as três coisas que eu fazia até chegar a pandemia. Chegou a pandemia, eu não tenho mais trabalho, né? Bom, não tenho não, porque eu tenho feito esses vídeos, é assim que eu estou vivendo hoje, mas daí eu tenho tomado meu tempo para aprender a fazer justamente o que eu tenho feito. E nesse tempo eu tenho aprendido mais ainda sobre a cidade de Belém, né? Eu amo essa cidade e no fim eu não só contei o que me motivou a viver em Belém, como eu passei o currículo para vocês, né? Se alguém tiver um emprego aí para mim, por favor, estou aqui. Sei tocar música, sei dar aula, sei falar, sei escrever, sei traduzir. Estou brincando, não quero nenhum emprego, né? Estou feliz fazendo os vídeos agora. Logo, logo eu volto a levar grupos ou por Belém ou por outras cidades da Alemanha. Não vejo a hora, acho que em 2022 tudo volta ao normal, talvez ainda esse ano, inclusive para festas, vamos ver. Mas agora vocês sabem um pouco da minha história. Também não quero mais alongar porque esse vídeo está ficando muito longo. Espero que vocês tenham gostado dessa minha história, dessa minha saga na capital da Alemanha, na Sin City, assim como eu chamo Belém, a capital do pecado, a cidade do pecado, né? Mas é uma piada. Será que é uma piada? Mas de qualquer maneira, eu fico por aqui, não vou mais falar não, tá? Desculpa ter falado muito, né? Não parei aqui. Tchau e até o próximo domingo.